Olá, bom dia! Nós estamos nos preparando para mais um Papo com Quincas. E é tão agradável quando estamos no Papo com Quincas, com a presença do Borginho, com a presença de outros amigos, mas a presença do Jorge Miyashiro nos traz muita alegria, lá de São Paulo. A Rosemary, olha que bom. Lembrando para nós que amanhã é aniversário do Miguel. Eu já tive o prazer de conhecer o Miguel, garoto legal, bonito, que Jesus abençoe. E amanhã, provavelmente, no Palavras de Esperança, a gente vai abordar mais, tá bom, Rosemeire? Um abraço para o Miguel. Lili Fara, lá de Joinville, que beleza, sempre conosco, alegria imensa. William Osiris, esse colega, esse amigo aí de Coromandel, a terra do Borginho, o galã, né? O William Osiris, um abraço para você. Marta Silva, e vamos cumprimentando o pessoal à medida que vão manifestando, e também todos aqueles que vão estar em silêncio, nossa vibração de carinho. Natalina Papera, lá do Rio de Janeiro. Graça Novaes, bom dia, Graça, um beijo no teu coração. No Ajalmar, muita paz para você. Que beleza ter amigo como vocês. Que Jesus abençoe o nosso dia. Écio Borges, ô Écio, alegria hoje, hein? Beleza, nem vou falar a respeito. Que alegria, né? Que você e Borginho hoje estão radiantes. Muita paz, muita alegria nos seus corações. Borginho, bom dia, meu caro. Bom dia, Quincas. Bom dia aos companheiros no chat aqui que o Quincas já enumerou. Nosso muito obrigado pela companhia constante aqui conosco. Hoje, efetivamente, estamos iniciando esse novo livro, né, Escrínio de Luz, né, Quincas? Hoje é o primeiro capítulo. Ontem nós acompanhamos a leitura do Wallace, né, um texto de introdução, é maravilhoso. E a perspectiva é muito boa, porque o conteúdo é fantástico. Mais uma vez, né, Quincas? Sem dúvida, Borginho. Borginho, olha, o nosso abraço aí para o pessoal da USE Intermunicipal Ribeirão Preto, estado de São Paulo, né? Que maravilha. Bom dia, continua a nossa 51, como é que fala 51, Borginho? 51ª Feira do Livro Espírita em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu já estive lá algumas vezes, é uma maravilha. Nossa, que pessoal espírita mais amoroso. Um abraço e sucesso aí na feira. Eu participei de uma feira em São José do Rio Preto. Olha, foi uma maravilha. Lá no shopping, uma feira muito bonita. Suzana Galdino, minha irmãzinha, bom dia para você, um beijo no teu coração. Borginho, a mensagem nos leva a reflexões profundas, não há dúvida. Mas é tão gostoso a gente ler os escritos de Emmanuel pela psicografia de Chico, né? Dá gosto. E ele diz aqui para nós, capítulo de número 1 do livro Escrínio de Luz, ante o sol eterno. Vim trazer fogo à terra, disse-nos o Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto, para o serviço da reflexão, liberamos a polpa do envoltório que a constrange. Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum
intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva a extinguir as trevas de nosso passado obscuro e intelectuoso, lume para clarear a senda que nos cabe trilhar no sacrifício presente, a caminho do percorrido que a vida observa. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo e braseiro rubro de responsabilidade que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou o crescimento do joio venoso da crueldade e do ódio. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar, como filhos de Deus, o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo, a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Emmanuel. Comecemos por refletir sobre o título desta magnífica mensagem. Olha, Borginho, ante o sol eterno. Quando se fala de eternidade, se das leis de Deus. Porque tudo que Deus criou é eterno e imutável. Por exemplo, a tua presença, Borginho, conquanto fisicamente seja passageira, é um sol que ainda não brilha como deveria brilhar, mas que sustenta o seu facho ao longo da sua jornada na direção da evolução total, cuja luz você vai poder iluminar outras almas e outros corações. Por isso, veja, a afirmativa, vós sois luzes. É extraordinário você pensar e refletir maduramente a respeito do compromisso que nós temos com Jesus e entender a delicadeza dessa expressão, conquanto ela nos pareça, às vezes, até rude. Vim trazer fogo à terra. Está no Evangelho uma explicação interessante do capítulo 1, o item fala sobre Jesus, intitulado de Jesus Cristo. No primeiro capítulo, e depois nós vamos ter a oportunidade de fazer essa observação. Mas a gente vê, Jesus veio não para, veja, retificar leis divinas, mas fazer com que elas se cumpram. Olha que coisa, o Hernani, para que elas se cumpram. Ora, aquilo que não está sendo cumprido, ele veio alinhar, colocar no caminho, mostrar como é, porque nessa verticalidade que nos apluma, que nos leva ao sentido de entendermos que as inferioridades que existem na Terra são criações exclusivamente dos homens. Então, quando Jesus veio, ele veio modificar, sim, alguns costumes. Porque, Borginho, é interessante. Quando você observa, existe um livro, me fale agora o nome do autor, cuja obra é muito interessante. O título é
O Desaparecimento de Deus. É curioso, né? O título não nos desperta muita atenção, pelo menos em mim não despertou. Mas quando você vai ler a obra, você vai entender. No Velho Testamento, nós temos o surgimento de Deus a todos os momentos. Deus da guerra, né? Deus que protege os outros para matar. Há necessidade de uma interpretação a esse respeito. Com Jesus, Deus aparece menos, mas é constante no amor e na lógica. Aquele Deus que criou a todos nós iguais, simples e ignorantes, para palmilharmos na direção do Sol Eterno. Não é, Paulinho? Esse livro aí, Kikas, de Albert Moller, ou é o mesmo título para outro autor? Ante o Sol Eterno. Não, o livro não é O Desaparecimento de Deus, não? O livro que eu te falei é O Desaparecimento de Deus. Eu não lembro o nome do autor. Esse que eu achei na busca aqui. Pode ser até esse aí mesmo. Mas, hein, Quincas, ontem você nos explicou aí sobre o título do livro, né, que é Escrínio de Luz. E lá você diz que escrínio de luz é um pequeno cofre, né? Uma pequena caixinha bem adorneada, assim, onde se guardam joias, né? É um tipo de guarda-joias. E olha que nome propício para esse livro, né? Guarda-joias. Nessa primeira joia que nós já observamos aqui, que o Emmanuel já nos trouxe, já está nos trazendo uma riqueza fantástica, né? O Emmanuel, ele tem um poder de síntese nas próprias frases, né? Uma frase do Emmanuel dá para a gente ficar pensando, né? Ficar burilando ela na cabeça aqui uma eternidade, um tempão demais. E ele está nos trazendo, mais uma vez, essa oportunidade, né, disso aí. Porque olha que interessante mais. Aqui ele usa o tempo de um verbo aqui muito interessante no item 3, ó. Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Aí ele entra assim, ó. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessante. Será que ele se está referindo aqui quando ele teve o primeiro contato com Jesus, ainda como senador romano, casado com Lívia, em que ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, mas ele não se entregou às ideias cristãs. Ele deixou para frente. E aqui, com pesar, ele falava, né, fala que Jesus trazia-nos, naquela época, né, calor ao espírito enregelado, como ele se coloca, duro, defendendo a sua posição, né, o seu poder, defendendo o seu poder. Espírito enregelado na indiferença e nos vícios de séculos incessantes. A gente tem que pensar muito isso aí, né, Kika? A gente tem que pensar demais da conta sobre todas as palavras do Cristo, sobre a mensagem que ele nos traz e nos toca, às vezes, profundamente, mas nós ainda nos abstemos ainda de nos entregarmos a essas verdades, porque estamos ainda, como o Emmanuel diz aqui, enregelados, né? O nosso espírito não está enregelado, pois nós somos o espírito. Então, nós somos enregelados pelas nossas viciações morais, pelo nosso poder, pelo nosso sonho de materialidade, de posse. Essa briga que a gente patrocina desde a nossa chegada ao mundo até a nossa partida. Esse intervalo, a gente briga por coisas que nós não levaremos. É um período de aprendizagem. Não adianta a gente falar que isso é errado, não é, a questão é que nosso adiantamento moral ainda está preso nessas superficialidades. Quando retornamos ao mundo espiritual para fazermos nós próprios o balanço de nossa reencarnação, a gente vai chegar a essa conclusão, o quanto tempo nós perdemos, que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante. E o Emmanuel está nos falando exatamente sobre essa ideia que ele faz
fazia de Jesus hoje, o que ele fazia de Jesus à época, e que hoje a importância que é Jesus trazendo para a sua vida, sobre luz, sobre o sol eterno que ele nos faz, né? Sobre o sol eterno que ele nos faz, que ele brilha na eternidade de nossa existência, pois que nascemos, pois que fomos criados, mas nunca jamais morreremos. Somos imortais e temos que viver com esta consciência constantes, viver como espíritos imortais que somos. Nós jamais morreremos, jamais morreremos. Então, tudo que fazemos, nós haveremos de ter resultado em nossa vida. Se cometemos equívocos, teremos resultados não tão bons para a nossa vida. Se fazemos o bem, praticamos o bem e vivemos pelo bem do próximo, com certeza a nossa vida nos trará em devolução, não é? Porque a vida nos devolve tudo aquilo que damos para a vida. Então nós temos que ter essa consciência. E o Emmanuel nos mostra isso aí, que ele despertou com os seus séculos, né? Desde a primeira vez que teve. Não é mesmo, Quincas? Maravilha. É interessante porque determinadas palavras de Jesus precisam ser observadas com uma ligação com a espiritualidade. Transcende as coisas terrenas. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, tá certo? Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, porque também não tem como você trazer um ensinamento, veja que coisa interessante, que as pessoas não estão em condição de absorver. Então, tudo tem uma marcha de uma condução interessante. Nós vamos ver, antes de Jesus, a lei mosaica, que, por exemplo, permitia a uma mulher ser apedrejada até a morte por ser apanhada em adultério. Com Jesus, por quê? Porque aquela época, a época em que eles viviam, as criaturas ainda não teriam condição de entender outro processo de recuperação, de moralidade, a não ser pela violência. E Jesus nos traz essa luz que faz parte do sol eterno, dizendo que nós só devemos amar, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. É interessante essa verificação e essa anotação. Mas nós estamos diante de uma realidade maravilhosa que nos prova dia por dia a existência de um Pai criador de amor, de bondade, que coloca leis que vão nos favorecer. À medida que nós formos desenvolvendo os nossos sentimentos, esse sentimento, nós vamos entender mais e mais tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que compõe a nossa vida, as criaturas, a natureza, enfim, aonde estivermos, tudo. Veja, então é tão importante porque é como se nós fôssemos, pouco a pouco, trazendo mais luz no nosso caminho. Quando essa luz se faz presente, Borginho, nós começamos a ver angelitude, se não ainda presente, mas porém embaciada, que está no escrínio das nossas almas, que se chama as leis de Deus, as leis morais. Então, quando nós conseguirmos nos iluminar, nós vamos, com essa luz interior, ver que existe luz no interior dos outros. Olha que coisa interessante.
Você vai respeitar uma criatura. Respeitar não é a sua atitude, mas a criatura é de Deus. Ela está errada? Tá. É um criminoso? É. Está errado? Tá. Mas ela traz lá no seu bojo esse solzinho, tá tão, né, tão pequenininho ainda, né? Que ele não está permitindo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a insensibilidade, ainda não permite que a luz dele ilumine o seu próprio ser. Então, você imagina algumas criaturas. Pare e pensa, por exemplo, no Estevão. Tá? No Estevão. Ele viu, ele se sentiu iluminado, e como estava iluminado, podia ver além daquilo que nós, os homens comuns, vemos. E ele viu em Saulo, certo? Ele viu em Saulo que existia uma luzinha que estava precisando ser acesa. Extraordinário isso. E aí o quê? Ele trabalha. E é incrível porque ele foi vítima do próprio Saulo, né? Levou pedradas e mais pedradas até desencarnar. Mas como a luz não apaga, quem já se iluminou não apaga, Borges. Por quê? Porque já sabe se conduzir. Nós erramos por quê? Porque ainda não acendemos a nossa luz. De repente, quando você está diante de uma agressão, você ainda não sentiu que o outro, que o agressor, também tem luz, também é filho de Deus, também vai evoluir, também um dia vai ser anjo. Essa explicação de também um dia vai ser anjo é difícil para muitas pessoas, principalmente quem não conhece a doutrina espírita. Mas as sucessivas vidas que nós palmilhamos é que permite que nós nos iluminemos, que partamos da lamparina para o LED, do LED para outras coisas a mais que existem como verdadeiros holofotes. Né, Borges? Certinho, a gente tem que sempre lembrar, né, que Deus é todo justiça e bondade. Se Ele é todo justiça e bondade, Ele oportuniza a todos os seres as mesmas oportunidades. Então, um anjo, um dia, foi criado simples e ignorante. Jesus, um dia, foi criado simples e ignorante. E ele caminhou aproveitando suas oportunidades. Né? Aí, nessa fala, eu quero lembrar o que você nos falou ontem, Kika, daquela introdução de ontem, do Wallace, daquele personagem que você disse que conheceu ele, né? Sim. Do autor da introdução desse livro que nós estamos iniciando hoje, que na realidade ele chama de Antilóquio, né? E ele fala exatamente, olha que coisa linda que ele fala, ó, não ser feliz é caminhar na escuridão interior. É exatamente isso que você acabou de dizer aí, né? Que nós temos que iluminar-nos interiormente para que a gente consiga alcançar o progresso, sermos anjos daqui a alguns milênios, né? Porque a caminhada ela é difícil e é longa, né? Porque nós temos que aprender. Nós não temos que ganhar, né, Kika? Nós temos que aprender. Esse que é o grande segredo nosso, dessa nossa caminhada. Nesse texto aqui, mais uma vez, o Emmanuel fala assim, de Jesus, né? Que é flama de brilho restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo. Olha que maravilha, né? Então, ele está dizendo aqui que se nós temos consciência que temos que progredir, nós temos que nos juntarmos em compromisso com o compromisso, digamos assim, a redundância, de nos esforçarmos para regenerarmos, para nós nos autoconhecer, para nós compreendermos verdadeiramente a lição de Jesus, não é? E aprendendo essa lição de Jesus, nós estaremos nos renovando, como reformar uma grande casa, né? Em que vamos derrubar uma parede, abrir uma janela, fechar uma porta. Assim é o nosso interior, nós temos que fazer isso aí, né? E ele continua assim, ó, braseiro rubro de responsabilidade, olha que coisa, que situado no campo de nossa consciência impeça
a germinação ou crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. A gente lembra essa passagem que separaram o joio do trigo? A lição nos fala que nós não devemos arrancar o joio, buscar arrancar a planta do joio. Nós temos que simplesmente aguardar os frutos, os grãos do trigo e do joio, porque aí nós reconheceremos o joio. Então, o joio em nossas vidas são estes sentimentos que ele está dizendo aqui com Emmanuel, crescimento do joio venenoso, da crueldade do ódio. Então, o joio em nossa vida espiritual é exatamente esses vícios morais de crueldade, do ódio, né, do orgulho, da vaidade, que ele nos impede, de deixar florescer no canteiro de nossos corações os bons sentimentos, o bem, fazer o bem, sem olhar a quem, né? Essa que é a grande lição, porque temos que estar sempre imbuídos nesse objetivo, porque nós só vamos aprender se sermos cristãos, não crermos, acreditarmos em Jesus. Se sermos, para sermos, nós temos que praticar, e constantemente em nossa vida praticar com o próximo, né? Estendermos a mão, estendermos o ombro, estendermos a nossa boa vontade e fazer o bem a todos que nos rodeiam, né, Quinca? Interessante. A Rosemary anotou aqui, ó, o Miguel é o filhinho dela, terá 10 anos amanhã. Miguel está assistindo, falou, olha lá o Quincas, e perguntou onde está aquele grandão. É o Wellington. Nós estivemos com muita alegria lá em São José do Rio Preto, com essa família linda. Você precisa de ver. O lado feminino é tudo bonito, tudo muito bonito. E o lado masculino é mais ou menos, né? Você entende como é que é, né? Beleza. Mas olha que coisa extraordinária a gente pensar em alguns dizeres de Jesus. Jesus disse assim, né, que, mostrando aquela passagem, que o Senhor estava separando os bodes das ovelhas. Que todo mundo já sabe, né? À direita ficou aqueles que serviam aos mais pequeninos da terra, que era ele mesmo que estava servindo. Então, o que é que nós estamos sentindo com isso? Exatamente esse sol magnífico que permite ver no outro um irmão, um amigo, um coração. Que coisa, né? A nossa luz nos clareia de tal forma, quando nós admitimos o bem e o amor em geral, a prática da caridade, a prática do perdão, nós vamos ver no outro sempre alguém que um dia vai modificar-se, vai tornar-se bom. Porque das minhas ovelhas, nenhuma há de se trasbalhar. E que maravilha você pensar que não depende do outro para acender a luz, a sua luz própria. Não sou eu que vou acender a luz do Borginho, nem o Borginho vai acender a minha luz. Não é a minha esposa, não são os meus pais, eles me ajudam. Mas o trabalho de me iluminar, a autoiluminação, é exclusivamente minha. Então, eu não posso acusar ninguém. Ah, não, o Borginho é meu amigão, mas não me deu luz, não acendeu a minha luz, não me mostrou a claridade. Ah, mas o meu... Veja, é um trabalho que você vai ter que realizar. E nós temos uma questão, Borginho, tão séria, a mim me parece que é 466 ou 64, que diz assim para nós, que nós temos, veja, nós temos que adquirir a ciência do infinito, que nós vamos chamar de luz. Nós vamos ter que ter o conhecimento de todas as coisas para estarmos plenamente iluminados. Porque quando nós chegarmos a isso, nós já fizemos uma evolução tão grande que já entendemos
Deus de melhor maneira. Tá bom? E aí a gente não vai sofrer pelas aflições do dia. Olha aqui, nós temos aqui o nosso amigo, a nossa amiga Francisca Alves Ferreira Campos. Meu pai Itamar foi para a pátria espiritual. Amanhã faz dias, deve ser alguns dias, né? Ouvir vocês é um conforto para meu coração. Como é difícil essa separação. Francisca, verdade, separar é muito difícil. Mas também nós temos sempre que nos sentir agraciados por Deus por ter tido um pai, pelo tempo que ele viveu com você. Eu sei que talvez você pudesse até dizer assim, não, mas eu queria era ele aqui comigo. Mas ele vai estar com você. Vai. Sabe? O amor não permite que nós nos distanciemos uns dos outros. Rogamos a Jesus que abençoe o teu pai, onde ele esteja e com quem estiver. Bojinho. Alice aqui dando uma força para Francisca. Não esmoreças sobre o fardo das provações e nem te desanimes na bruma das lágrimas. Texto de Deus Virá, do livro Alma e Coração de Chico Xavier. Temos essas almas nobres que estão sempre nos dando luz, né, Quincas? Nos auxiliando sempre. Obrigado, Alice. Maravilha. Alice. Um grande abraço, Francisco. Todos nós vivemos, em realidade, esse momento da separação, né? Ontem eu vi um livro que eu achei muito interessante, a Carla conseguiu ele para ler, chama A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido. Eu quero ler ele aqui, eu já tinha visto falar desse livro, sabe? Não é um livro espírita, mas é muito interessante. Eu já vi falar desse livro. Já vi falar desse livro. Eu já vi muito bons elogios a ele. Vamos agradecer os canais, né, que nós estamos aqui no frigir dos ovos, né? Agradecendo sempre os canais da Rai TV, lá do Zé Aparecido, Tupaciguara Espírita, do Wellington, a Web Rádio Fraternidade, lá do Rubens da Divina, a Web Rádio Portal da Luz, lá do Luiz Domingues, do CEP Biá, lá do Risco Nágua, lá de Biá, nosso grande abraço. A página do Instituto Espírita do Amor, lá do Júlio Carvalho, nosso muito obrigado. A página Coromandel Espírita, aqui conosco. E o perfil do Quincas Veloso, que é a locomotiva. Aline, um grande abraço, garota, então, grande menina aí. E ele está nos esclarecendo que esse livro que eu falei é da Ana Cláudia Quintana. Muito legal. Ana Cláudia Quintana. Vou lê-la aqui, depois te conto, que eu achei muito legal. Nosso muito obrigado, nós estamos... Eu acho que eu tenho esse livro. Não estou lembrado aqui, mas acho que eu tenho. Nosso muito obrigado, estamos acabando de iniciar, né, Kim? Estamos acabando de iniciar o livro, encerrando a semana, essa semana quase encerrando a primeira quinzena de julho também. Nosso muito obrigado. Segunda-feira estaremos juntos aqui novamente com mais um Papo com Quinca. E hoje, às 18 horas, nós teremos, Quinca, um momento de gratidão. Nosso muito obrigado. A todos, estejam com Quincas, uma reflexãozinha de 30 segundos, de 3 minutinhos, é rapidinho e é sempre bom ouvir. Essa hora fantástica para todo o planeta que é às 18 horas. Quincas, um grande abraço, Quincas. Bojinho, olha, não esquecer, hein? Eu acho até que você precisava estar presente segunda-feira, quando nós teremos no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, a palestra Chico no Monte Carmelo, do nosso querido Arthur Valadares. Vai ser transmitido, mas aqueles que possam se fazerem presentes, ótimo, né? Mas vai ser transmitido por todos esses canais, né, Bojinho? Todos esses canais que estão sendo lembrados aqui, né? Está mutado, Bojinho. Esses canais que estão sempre conosco, né, no papo aqui, às vezes um outro canal que está no outro programa da gente, mas de modo geral, são esses canais que estão conosco. Arthur Valadares,
Avenida Dona Clara, que é o Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, 480, centro aqui em Monte Carmelo. Na grande Monte Carmelo, é bom que se diga, né? Muita paz, muita alegria para todos, um bom fim de semana. Lembrando mais uma vez, hoje às 18 horas, momento de gratidão com Quincas Veloso, são 3 minutinhos só. Amanhã de manhã nós temos, também por esses mesmos canais, Palavras de Esperança. E às 9 horas, Jesus nos Lares. Tá bom, gente? Um abraço, um bom fim de semana, sábado. Cuidado, hein? Use o sábado para o bem, para o descanso, o domingo para o bem. Nada de excesso de bebida, nada de excesso de nada, mas luz no teu coração. Fiquem todos com Deus. Quincas, fique com Deus. E falar em A Grande Monte Carmelo, um grande abraço aí ao Paulo Rocha, nosso amigo aí da Grande Monte Carmelo. E 18 horas, momento de gratidão, né, Quincas?